De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o deputado estadual Lucas Redecker, e a gente encerrou o bloco falando exatamente dos 10 anos do falecimento do então deputado federal Júlio Redecker. Eu não vou dizer no auge da carreira pública dele, porque com certeza ele não tinha atingido esse auge. Eu sempre dizia que teu pai ia ser governador do Rio Grande do Sul e ele não teve esse tempo. Naquele momento, 3 semanas depois do falecimento dele, Lucas, a gente teve uma oportunidade de fazer uma entrevista contigo. Eu fiz a primeira entrevista, depois tu ainda falou na entrada, só, Rodrigo, eu vim conversar primeiro contigo aqui para o portal novohamburgo.org. Foi um momento de comoção plena da nossa comunidade, das comunidades onde o Júlio estava inserido. Me lembro do deputado federal do PT, presidente da Câmara, o Arlindo Chinalha, comentando, abre aspas, ele tinha o país como prioridade, uma pessoa que estava acima das lutas políticas, político-partidárias, né? Num momento que era o auge do governo do ex-presidente Lula. Naquela entrevista tu me disse: o meu pai não vai estar comigo nos melhores momentos da minha vida. Nas conquistas futuras, no casamento da minha irmã, ele não vai envelhecer junto com a minha mãe. Nós tínhamos planos juntos. Aí veio 2 eleições para deputado, veio a Secretaria de Estado, o casamento, a paternidade. 10 anos depois, Lucas. Porque as coisas mudam, né? Eu me lembrava da entrevista, e foi de fato a primeira, e eu, quando tinha muita gente pedindo, eu disse, não, vou primeiro dar entrevista para a minha cidade, para Novo Hamburgo. E as coisas passam depressa, né? E 10 anos depois a gente acaba vendo que, por tudo que se passou naquele momento até hoje, as lembranças boas ficam, né, Rodrigo? A gente fica com com as recordações positivas. E eu aprendi, depois de tudo que aconteceu, nossa família aprendeu, né? Nós tínhamos 2 caminhos, ou nos lamentar e sentir pena de nós mesmos e pena do pai por ter falecido, né, cedo, jovem, com 51 anos, ou a gente arregaçar as mangas e tocar a vida para frente e ter ele como referência, como lembrança, né? E foi isso que a gente fez. Minha mãe foi fundamental em tudo isso, né? Como referência de força e tal, de esteio, né, da família. E, de fato, tudo isso que aconteceu, as conquistas da nossa família, as conquistas pessoais, minha irmã tem 2 filhos, eu tenho 1, ou seja, a família crescendo, se desenvolvendo, isso não ocorreu, mas eu acho que também é quem sabe, uma espécie de egoísmo nosso, né? De nós queremos determinar o quanto cada um vai viver, cada um vai ficar aqui, né? Tá traçado o destino de cada um, deve ter um propósito para isso. E claro, nós temos que sofrer, temos que chorar, temos que ter todos os momentos às vezes de tristeza, mas eu acho que de certa forma compreender tudo isso não é fácil, né? Eu acho que é muito difícil, mas tentar o máximo possível amenizar isso com as boas lembranças e com o que ficou de ensinamento, de recordação. Referência, montanha, gladiador, alguns termos que tu usou naquele momento para referenciar ele. Tu disse, inclusive, que tinha vontade de ocupar o espaço dele, que tu ia procurar fazer o possível para ocupar esse espaço que era daí teu. Hoje, 2017, preparando exatamente para ocupar o espaço de deputado federal? Eu acho que ninguém ocupa o espaço de ninguém, a gente conquista, isso a gente também aprende, né? A gente conquista espaço, né? E eu, depois que o pai faleceu, já havia concorrido a prefeito, eu concorri a vice-prefeito do Jair Foscarini, logo um ano depois. Acabei não me elegendo, nem eu nem o Jair. E aí concorri a deputado estadual, fui à reeleição de deputado estadual e eu estou tentando cumprir, né, uma sequência de trabalho, primeiro avaliando se de fato eu tenho que continuar esse trabalho, né? Se eu estou desempenhando essa função bem, e claro que as pessoas que vão avaliar tudo isso. E depois... Mas a melhor avaliação foram 100 mil votos. Não, exatamente, mas eu costumo dizer que após a eleição tu começa, a partir do próximo mandato, um novo dia, né? E certo. Teus votos não estão garantidos para a próxima eleição. Perfeito. Tu não pode te acomodar. E agora tentando dar continuidade nessa condição de buscar essa representatividade de trabalho para o nosso estado e para a nossa região. O que é importante, o que é necessário, nós temos representantes, nós temos pessoas vinculadas ao desenvolvimento
de trabalho mais voltado e a representatividade que a gente teve historicamente a região vinculada ao setor calçadista, mudou tudo, ainda temos, claro, mas assim, as coisas foram mudando e nós temos que trabalhar e ter uma vida melhor para todos nós. E por tudo isso, indica que eu sou um daqueles que acredita no Brasil, né? Porque se eu não acreditasse no Brasil, não acreditasse que a gente pudesse mudar as coisas, eu não seria candidato. Essa é uma pré-campanha para a deputação federal? Olha, eu sou um pré-candidato, né, a deputado federal. Estou trabalhando para isso. Meu partido, evidentemente, vai definir quem serão os candidatos. Eu, pelo vínculo que eu tenho, pelo mandato, é uma tendência eu, como partido, aceitar. Agora, eu não sei como vai ser a campanha para deputado federal, ninguém sabe, né? Porque a gente não sabe se o Congresso Nacional atual vai aprovar algo na reforma política, como é que vai ser o sistema político, como é que vai ser o sistema de votação, se vai ser distrital, se vai ser distritão, se vai ser o sistema atual, ou seja, ninguém sabe de nada que vai acontecer no Brasil. E eu também não... eu estou preocupado que seja um sistema mais democrático, que tenha mais proximidade com a representatividade que as pessoas tenham como eleitor, né? Eu não estou preocupado de como isso vai me afetar politicamente ou no sistema eleitoral para que eu me eleja ou não. Porque eu vou ter que me adaptar e todos vão ter que se adaptar. Essa é uma realidade, vai ter que se fazer. Quer dizer que tu é um adepto do sistema do voto distrital, por exemplo? Misto, né? Misto? Misto. Não um distrital puro, né? Nós temos que... O puro, eu acho que ele pode haver... na ânsia de ter mais representatividade em algumas regiões, tu pode até acabar diminuindo a representatividade. E o misto, tu acaba tendo as regiões que vão ser consolidadas como um distrito, mas, da mesma forma, tu pode concorrer pelo Estado. Né? Então, essa relação, eu acho que o misto... Mas, fatalmente, teríamos, naturalmente, mais... Hoje nós eu acho que não vai ter para a próxima eleição essa mudança, né? De voto distrital misto. Mas o voto em lista ainda está se discutindo. Está se discutindo. Eu sou contra o voto em lista, apesar de ser o maior beneficiado dentro do meu partido. Exatamente. Né? Por que isso? Que coerência é essa dentro da política? Porque esse voto em lista... A gente está acostumado a ver incoerência na política. Não, mas se voto em lista... se existisse voto em lista historicamente no Brasil... eu não estaria aqui sentado hoje como deputado estadual, né? Nossa, teria ascendido em outro momento. Como outra função, né? Meu pai não seria deputado federal porque foi filho de uma cozinheira, de um motorista de táxi, então não teria oportunidade. E eu acho que tu tem que te manter na política com o teu trabalho, né? E não com a tua negociação dentro de um partido para estar à frente da lista. E nisso tu também acaba tolhindo a oportunidade de pessoas que estão ascendendo na política a terem oportunidade, né? Como é que está a discussão interna do PSDB nesse momento em que as denúncias que antes afetavam PT, PMDB, PP, chegaram com muita força ao teu partido, atingindo o presidente nacional? Infelizmente chegaram no nosso partido e hoje eu acho que dos grandes partidos não há um partido que saia sem uma ranhura, né, em relação a isso. As discussões internas, elas são divididas, né? Nós temos a Executiva Nacional, que discute com os membros do Executivo Nacional. Eu não sou membro da Executiva Nacional. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, também tentando nos posicionar independente da Executiva Nacional. Eu acho que o PSDB tem uma vantagem, né? Ninguém recebeu uma orientação de não se manifestar, de não se posicionar. E eu tenho liberdade para me posicionar. E tu tem te posicionado. Exatamente. No dia 10 de maio, antes até da delação da JBS, a bancada do PSDB, o deputado Pedro Pereira, que até foi quem fez o incentivo disso, né? A deputada Zilar, o deputado Troca e eu, fizemos um ofício encaminhando para a Executiva Nacional, pedindo afastamento do presidente Aécio Neves e dizendo nesse ofício que os demais membros da Executiva Nacional que tivessem também envolvidos em denúncias se afastassem para poder buscarem construir a sua defesa e se fossem isentos, né, se não fossem condenados, voltariam mais fortes e caso fossem condenados que saíssem do partido e que, claro, se obrigassem a devolver aquilo que desviaram, que daí a justiça teria que fazer isso, né? Mas independente, até colocamos independente se for vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, enfim, nós queremos, eu não posso deixar que o PSDB nacional, por um ou por outro envolvido em denúncias,
ele se vincule ao PSTB do Estado ou ao meu mandato, que não tenham nada a ver com isso e nenhuma relação com esse tipo de coisa. Ou seja, eu tenho que deixar bem claro o meu posicionamento, mesmo que seja contra o meu partido. No último dia 26 de junho, no grande expediente da Assembleia, tu disse em alto e bom som: não vamos acobertar quem cometeu ilícitos. É justamente isso. Tu já está julgando? Não, eu não estou julgando, né? Mas eu estou aguardando com que... Dá para, com esses indícios... Eu estou aguardando com que todos tenham oportunidade de defesa e que se afastem caso sejam vinculados a essas denúncias. Agora, os que cometeram ilícitos e que isso vai ser provado, nós não vamos acobertar. Ou seja, nós antecipadamente já não estamos acobertando. Essa é uma provocação mais condenado... condutente, porque tem muita gente na turma do deixa disso, do vamos resolvendo. Não dá para deixar assim, né? Mas é por isso que nós estamos vivendo esse descrédito da política. Se a política tem descrédito hoje, quem construiu esse descrédito foi a nossa classe política, né? E aí as pessoas falam político, até uma palavra feia hoje, né? Político e política, né? Eu, particularmente, tenho orgulho de ser político. Faço a política séria, correta e tento, em todos os meus atos, minhas atitudes, me preocupo muito qual vai ser a consequência daquilo, né? Em relação a não só o que os eleitores vão pensar, mas o que a minha família vai pensar. O que eu vou pensar, né? O que meu filho vai pensar. Eu acho que essa é a relação que nós temos que mudar com trabalho sério, com atitude e com resultado. Tem um projeto de lei teu, uso do ponto do Poder Executivo. Não tem medo da retaliação que tu possa sofrer por conta de um projeto como esse, por exemplo? Eu quando assumi a Secretaria de Minas e Energia, eu vi que o ponto da Secretaria de frequência era num caderno. Então, o funcionário botava lá, a hora que entrava, saía, assinava no lado e depois alguém vinha lá dar a efetividade da pessoa. Eu achei aquilo muito antigo, muito, né, atrasado, enquanto a gente tem aí as empresas, comércio, todo mundo com ponto eletrônico, né? Eu disse, por que o executivo não pode fazer o ponto eletrônico se nós que pagamos o salário, né, de todos que estão lá dentro e o executivo está lá para nos beneficiar? No início até me falaram, tu vai ter muita retaliação e tal. Tem muito corporativismo. Te confesso, Rodrigão, que eu não tive nada em relação, assim, posso dizer em termos de representativos, nada que fosse assim agressivo em relação ao projeto Ponto Eletrônico. Porque a partir do momento que eu apresentei o projeto Ponto Eletrônico, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: quem trabalha está feliz. Uhum. E quem trabalha está feliz porque quem não trabalha vai ter que trabalhar. E quem não trabalha não vai dizer ir contra, essa é a minha visão pelo menos, porque ele está deixando claro que ele não trabalha. Agora tem que ter algumas coisas no projeto Ponto Eletrônico que são importantes ressaltar. Inicialmente eu fiz um projeto, fazendo todo o regramento dele. Deixei de lado e só instituí que o executivo teria obrigatoriedade de ter o ponto eletrônico e que ele regulamentasse. Por quê? Primeiro, para não ser inconstitucional, né? Não arguir a inconstitucionalidade do projeto. Segundo, porque nós temos setores dentro do executivo que têm que ser tratados de forma diferente. E quem tem que saber como eles têm que ser tratados não sou eu, é o executivo e o superior deles, as secretarias. Um policial, o brigadiano, e hoje acontece muito no estado do Rio Grande do Sul, que atende 3 municípios. Vamos pegar Cambará, Jaquirana. O brigadiano atende Cambará, Jaquirana, tem 40 km de estrada de chão. Se ele bater o ponto num lugar e não tem o ponto no outro, ele não vai poder bater o ponto. Ou seja, esse regramento tem que ser feito pelo Poder Executivo. A mesma coisa professores em municípios que ele dá aula de manhã na sede e de tarde vai dar aula em um lugar de 20, 30 km de distância e vai chegar tarde em casa de volta, ele não vai conseguir bater o ponto. Então, funcionários da saúde, tudo isso tem que ser avaliado pelo executivo. Agora, o que nós não podemos é deixar de ter o controle de frequência dos funcionários que nós estamos pagando salário, inclusive as pessoas pagam o meu salário, ou seja, eu estou aqui para trabalhar, né? Estou na Assembleia para trabalhar. Então, essa é a relação que nós temos que buscar projetos. Eu tenho muito projeto voltado à transparência, né? Para que a gente possa ter um proveito maior e um retorno maior para o estado do Rio Grande do Sul. Um dos temas que mais aflige a nossa região aqui é o trânsito, né? É saída à nossa capital, sobretudo. Evoluímos minimamente, mas ainda falta, por exemplo, a extensão da 448 até aqui, a porta da nossa cidade. Vocês estão propondo o lançamento de uma frente parlamentar na defesa da extensão da 448, né? O Brasil tem uma característica, né? Rio Grande do Sul e os municípios. As obras em infraestrutura e tantas outras que são lançadas,
elas são lançadas atrasadas 20, 30 anos, quando elas são finalizadas a execução. Né? A 448 é uma realidade, a 010 é outra realidade. O que nós temos estamos fazendo uma frente parlamentar com a assinatura de todos os deputados, todos da Assembleia Legislativa, de todas as bancadas, para dar continuidade ao lote 2, saindo de Sapucaí do Sul, naquele cotovelo lá, naquela curva antes de chegar perto da entrada do Parque de Exposições, Assis Brasil, né, pela parte dos fundos, até 240 em Portão. É uma obra de R$1 bilhão, que o recurso não está garantido, né? Nós vamos ter que lutar por isso. E uma obra que a 448 já desafogou 40% do trânsito da 116. A perspectiva é que mais uns 40% do outro trecho ou mais, que é de Sapucaí até Estância Velha, mais ou menos, porque nós tiramos o ponto que trancava, que era Canoas, e transferimos com a 448 para São Leopoldo e para o viaduto da Charlau. Hoje o problema maior é ali. Então nós vamos lançar na semana que vem a frente parlamentar, vamos marcar audiências em Brasília com o ministro do Planejamento, ministro dos Transportes, para que a gente possa ter a garantia num futuro, não vai ser uma coisa de um mês para o outro, tu ter R$1 bilhão de recursos no orçamento, né? A garantia de que isso seja uma pauta diária e semanal dentro do governo federal e que a região e a estrutura política estadual se mobilize, senadores, deputados federais, deputados estadual, prefeitos, vereadores e entidades se mobilizem para que a gente possa executar e ter o término dessa obra. Né? Muito bem, estamos juntos, importantíssimo para o nosso desenvolvimento aqui. Feliz com a administração do PSDB em Novo Hamburgo? O que dá para a gente esperar na sequência aí, Lucas? Eu particularmente na eleição, muitas pessoas apoiou a Fátima, tive propostas de todos os partidos, sempre historicamente tivemos uma vinculação com o PMDB em Novo Hamburgo. Verdade. Lançamos uma candidatura justamente pelo perfil da prefeita, né, da candidata, que era uma gestora, uma pessoa que não tinha o vício político e tal, né? E eu vejo que tem muita coisa por fazer em Novo Hamburgo, né? A Fátima está administrando neste primeiro ano com o orçamento composto pelo governo anterior. A partir do ano que vem, eu acho que as coisas já vão mudar, vai ter mais dinheiro para certos setores que não tem hoje. Agora, eu estou feliz porque eu estou vendo que a prefeitura tem se mexido muito, tem trabalhado muito. Agora, claro que tem muita coisa pendente ainda e com o tempo elas vão sendo resolvidas e eu costumo dizer para a Fátima, as pessoas não sabem disso, quando eu convidei ela para concorrer a prefeita, né, para vir para o PSDB, para ser uma das nossas pré-candidatas, depois que concorrer a prefeita, eu disse para a Fátima, quero te dizer o seguinte, eu quero que tu concorra a prefeita e se tu te eleger, eu falei, tu vai te eleger, eu não quero mandar na prefeitura. Eu quero que tu mande na prefeitura porque tu tem um perfil para isso, eu quero te ajudar, e é o que eu tenho feito. Quando a Fátima me liga, Lucas, precisamos resolver tal coisa no governo do estado, Brasília, tentar buscar resolver a questão de um recurso, disso, daquilo, eu estou presente. Agora não fico diariamente lá dizendo o que tem que fazer ou não, porque ela também não tem o perfil, nem eu tenho o perfil para isso. Né? Maravilha. Deputado, grande prazer, obrigado pela oportunidade de estar conversando com o nosso telespectador. Sempre as portas abertas ao nosso Agradeço o convite, Rodrigo, desculpa a demora, fazia tempo que tinha me convidado. E estou à disposição para discutir qualquer assunto aqui na Vale TV. Um abraço a vocês que colocam a nossa cidade, a nossa região em foco para que nós possamos ver o que acontece próximo da gente. Tudo bem. Hoje uma conversa de peso com o deputado estadual Lucas Redecker. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.